Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, que Deus possa te dar um dia de vitória, um dia de paz. Eu quero deixar uma reflexão abençoada aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 40, que vai estar falando sobre a ressurreição de Lázaro. E nesse versículo o Senhor fala assim: E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, se creres verás a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é fato, é real. O versículo aqui é a palavra de Deus. É a palavra verdadeira, única, eficaz. Deus é tremendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, é todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Ele está dizendo aqui que se creres verás a glória de Deus. Hoje, no nosso tempo, existem algumas coisas que estão acontecendo. E alguns irmãos têm cometido alguns pecados, alguns erros, ao afirmar algumas coisas e acabam pecando e blasfemando contra Deus, né? Hoje em dia, irmão, quando nós vemos um irmão, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca Deus e tem uma vida de intimidade forte com Deus, e quando essas pessoas oram a Deus, muitas pessoas têm sido curadas, libertas, saradas, a primeira coisa que uma grande massa diz é que ele é falso profeta, ou que ela é falso profeta. Irmão, é necessário você tomar muito cuidado em distinguir o que é um falso profeta e o que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque Jesus fazia maravilhas e milagres e os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu, zombaram de Jesus. Então você tem que tomar muito cuidado, porque existe falso profeta? Claro que existe falso profeta. Mas eu vou explicar para você que também existem homens de Deus e que milagres acontecem. E você precisa aprender e tomar um cuidado muito grande para não pecar contra Deus e afirmar que uma coisa que Deus está fazendo, você vai dizer que é algo do maligno, você vai estar blasfemando. Então, você precisa analisar. E eu vou dizer que o povo de Deus, ele é abençoado, mas o povo de Deus tem que andar corretamente diante do Senhor e tomar cuidado com o que diz. Até porque não acrescenta nada os teus julgamentos, não serve para nada, é só para você falar mesmo, botar para fora, isso aí não serve para nada. Então procure nem comentar essas coisas. Mas o que é um falso profeta e o que é um homem de Deus? O falso profeta, ele faz prodígios e maravilhas. E às vezes, e a maioria das vezes ele faz em nome de Deus. E o povo que está ali recebendo a oração, muitos são curados porque crê em Deus. Mas o falso profeta, ele é oportunista. Ele pega desses milagres, dessas maravilhas, em vez de dar glória a Deus, ele traz glória para si. Ele quer ter lucros em cima disso, ele quer ter vantagem em cima disso, ele quer ser adorado. Ele quer ser, ele quer ter glória em cima de um milagre que Deus operou na vida de um crente que acreditou no poder de Deus. Então o que acontece? O falso profeta é assim. Ele mente, ele oprime, ele engana, ele se coloca num pedestal, como se ele fosse o único que tem o conhecimento, a sabedoria. Isso aí é o falso profeta. Agora, o homem de Deus é aquele que ora, e as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas alcançam a bênção de Deus, mesmo grandiosamente, mas ele não traz glória para si, ele dá glória a Deus em tudo que acontece. Ele não é oportunista, ele não se aproveita desses milagres para benefício próprio. Então, esse é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Agora, o falso profeta sempre vai trazer para si a glória. Então essa é a diferença. Então por quê, irmãos? Não é porque o falso profeta acontece milagres lá onde o falso profeta prega, não é que cessou os milagres na igreja do Senhor Jesus, não. Na igreja do Senhor Jesus continua acontecendo milagres, só que o povo é radical, sabe? Aí não prega mais sobre milagre, não prega mais sobre libertação, não prega mais sobre inferno, sobre salvação. Por quê? Porque o falso profeta... Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra de Deus é única e é verdadeira. Se alguém se aproveita da palavra de Deus para benefício próprio, vai pagar, vai dar conta a Deus.
Então, e um outro detalhe também importante. Deus é dono de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Deus é dono de tudo. Ele dá o que Ele quer para quem Ele quer. E se Deus quiser abençoar um homem de Deus, quem é você para impedir? Se Deus quiser abençoar um homem de Deus, um servo de Deus, Ele dá e ninguém pode impedir. É Ele que dá. Ele deu um reino assim imenso, né? Ele deu um reino imenso para Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um reino muito forte na terra, mas foi Deus que deu, né? E aí, ele massacrou o povo de Israel. Mas quem é que tinha autorizado Nabucodonosor ser rei? Foi Deus. Então Deus faz o que quer, Ele é dono de tudo, do Senhor. Olha só, irmão, do Senhor. Bota na tua cabeça. Você não tem nada, eu não tenho nada, nem essa camisa que eu estou usando é minha. Nós não temos nada. Nada, irmão. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Você quer coisa mais forte do que essa? Se Deus decidir, Ele decidiu e acabou, não tem conversa. Quem é que vai questionar? É Deus Todo-Poderoso. Então, muita gente às vezes critica um servo de Deus ou uma serva de Deus que são presenteados. Eles são presenteados de várias maneiras, irmãos. Às vezes eles não têm nada, às vezes eles não têm nem o que comer, mas o Senhor vai lá e provê a necessidade deles. Vou dar um exemplo. Eliseu, ele não tinha nem lugar para dormir. Teve uma irmã abençoada na palavra de Deus que foi lá e fez um quartinho para Eliseu dormir, porque ele passava pela porta dela todos os dias. E aí? Se Deus der uma moradia para um servo de Deus ou para uma serva de Deus, e aí? Qual o problema disso? Então, irmãos, o pessoal assim pensa que o servo de Deus tem que ser mendigo de rua. Porque Jesus era humilde. Jesus era humilde. Jesus era humilde, mas Jesus, ele era simples. Mas olha só como é que Jesus operava maravilhas. Ele tinha que pagar impostos. E quando ele queria pagar, ele foi pagar imposto, o que ele fez? Falou para Pedro, pesca ali, ó, bota aí, joga a rede ali. Pegou um peixe, agora dentro da boca do peixe tinha uma moeda que pagou o imposto dele e de Pedro. Jesus era humilde. Jesus pegou um cesto de pão com 5 pães e 2 peixes e orou e multiplicou e alimentou 5.000. Irmãos, não pensa que humildade é miséria, não. Humildade não é miséria. É igual pobreza e sujeira. A pessoa pode ser pobre, mas ela não precisa dar suja porque ela é pobre. Pelo amor de Deus. Então, as pessoas associam isso, humildade, com miséria, com sujeira, com pobreza, com aparência assustadora de fome. Que isso? O servo de Deus é abençoado por Deus, ele tem o brilho do Espírito Santo. O homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano é a coroa da criação. Deus não quer nenhum servo dele, nenhum ser humano destruído, não. Né? Você quer do bom e do melhor. E Deus, quando abençoa os servos dele, e abençoa com grandeza mesmo, porque Deus faz o que Ele quer. E aí você julga, isso está errado, irmão. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu duvido se fosse, talvez, eu não vou dizer, eu sei que eu não estou falando para todos, mas eu duvido se fosse essa situação na sua vida, se estivesse do lado deles, sendo abençoado, se você ia julgar, era ruim. As pessoas só pensam em si mesma, em benefício próprio. Deus é dono de tudo. Ele faz o que quer, Ele dá o que Ele quiser, qualquer bem para qualquer um. E eu vou dizer, Deus presenteia muito os servos deles. Muito, muito. Deus presenteia muito. E outra coisa, não é a oração do pastor que vai curar a sua vida. É se você crer na oração. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, se creres, verás a glória de Deus. Aí a pessoa, mas e se não for vontade de Deus? Mas ele está dizendo aqui que se você crer, já é suficiente, porque se não fosse a vontade de Deus, ele não ia revelar. Agora, o que é a vontade de Deus? Primeira vontade de Deus já expressada. Eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes, enfermidades, escorpiões, demônios. Então, essa já é expressada na palavra a vontade de Deus. Então, para isso que já foi liberado por Deus, através de Jesus Cristo, é claro que sem o nome de Jesus você não é nada. Sem Jesus você não consegue nada.
Aí, o que você só precisa é crer. Agora, quem vai avaliar essa fé? É você. Não adianta um homem de Deus orar e você não crer. Uma mulher de Deus orar e você não crer, não vai acontecer nada. Agora, às vezes o pregador que ora nem tem tanta fé quanto você. E se você crer, você vai conseguir. A única coisa que te impede de receber uma bênção de Deus, que Ele já declarou que quer te abençoar, é a fé. Agora, se você tem muita gente aí, né, nessa ideia, que não entende corretamente, aí chega para Deus, Senhor, eu quero uma Ferrari para andar aqui em Cascavel, tirando onda. Irmão, isso é pedido idiota, Deus. Isso é uma coisa louca. Ah, eu quero uma casa na Vieira Solto. Isso é coisa maluca, irmão. Coisa de louco. Ah, eu quero a vingança do meu vizinho, que ele cortou o cano ali, cortou o fio do gato net. Eu estava vendo um filme. Tipos de oração que Deus não vai atender nunca. Nunca. Quer conquistar a vitória? Trabalhe. Trabalhe. E no meio do caminho você pode ser abençoado também. O Senhor é justo. Ele é justo. Se uma pessoa que não serve a Deus estudar mesmo para passar numa faculdade, e o cristão não estuda para passar na prova, e aí o que não crê em Deus estudou e passou na prova, é injustiça? Claro que não. Ele não crê em Deus, infelizmente, mas ele estudou. Aí tu acha que Deus vai abençoar um cristão que não estudou, que não se preparou só porque ele é cristão? De maneira alguma. Então você quer prosperar? Trabalha. Agora, não julgue quando Deus abençoa os seus servos. E não diga que todos os milagres que acontecem por aí são feitos por falsos profetas, porque é pecado, irmão. Você pode estar pecando contra Deus. Claro que existem falsos profetas, mas Deus também continua operando milagres daquilo que Ele já autorizou na palavra. O que está autorizado na palavra de Deus, você vê, o Senhor já disse que Ele faz isso na nossa vida. Então eu vou orar por isso. Agora, como eu falei, algumas coisas loucas. Eu quero ir na lua. Ele tem pedidos muito esquisitos, irmão, que Deus não vai atender. Vingança, ódio, isso aí nunca Deus vai atender. Pedir para derrubar alguém, coisa de louco. Isso aí é coisa de Deus nunca. Ora a Deus para pedir, para perdoar, para ter um coração perdoador, para ter um coração limpo. E aí quando nós falamos assim, irmão, lê a Bíblia, ora, sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, você ora, os seus olhos se abrem, você consegue enxergar as imensas possibilidades que você pode alcançar quando você conhece a Deus. Agora, enquanto você não lê a Bíblia, você continua cego, você não vai entender nada. Você nunca tem tempo para a Bíblia, você não tem tempo para oração, como é que você vai ver milagre? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Daniel já orava 3 vezes ao dia. Ele já orava 3 vezes ao dia. Quando ele tinha uma situação para resolver, ele orou, aí ele pediu sobre aquela situação, demorou 21 dias para ser atendido. Aí eu te faço uma pergunta. O Daniel já orava 3 vezes ao dia, e quando ele pediu algo a Deus, demorou 21 dias para responder. Imagina quantos dias vai demorar para quem não ora nunca. É complicado. Irmão, Deus te abençoe poderosamente. Eu não quero ser duro com você, mas eu quero que você tome cuidado. Não julgue as coisas sem saber. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz.